Bom dia, gente. Mais uma vez, né, aqui hoje com história, onde a gente viu sobre a religião indígena na aula passada e a tia passou a atividade da página 77 a 79 e hoje a gente vai fazer a correção dessas páginas, ok? Então vamos lá. A primeira questão. Escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Opção A. Como é a diversidade dos povos indígenas no Brasil? Vamos lá? Então, a diversidade dos povos indígenas do Brasil, gente, é grande, porque tais povos apresentam diferenças entre si, mas com aspecto semelhante nas crenças, né? Nas crenças de todos, ou seja, eles é uma grande diversidade, né, de povos indígenas, diferente entre si, mas existe um aspecto de semelhança muito forte que é na crença. Então a resposta seria essa, ok? Opção B. Como se caracteriza a religião indígena? A religião indígena, gente, ela se caracteriza pelo xamanismo, não é isso? E o que é o xamanismo? Então, o xamanismo é a religião que associa a presença constante de elementos da natureza em relação entre o homem e o seu espírito animal. Lembra que na nossa última aula, quando a tia explicou, a tia falou para vocês que eles essa crença dele, chamada xamanismo, eles acreditam que o homem, quando morre, ele se transforma em um animal, ok? Opção D. Como é conhecida a figura do xamã no Brasil? É pajé, não é isso, gente? Pajé é a mesma coisa de xamã. Qual é a importância do xamã? Ele era o homem responsável por entrar em contato com o mundo espiritual e, por esse motivo, tem diversas atribuições, ok? Questão 2. A partir da associação que o xamanismo faz, escreva o que os indígenas respeitam profundamente e no que acreditam que acontece quando o homem morre. Muito bem, então vamos lá para essa resposta. Eles respeitam profundamente a natureza e os animais, pois acreditam que os animais são gente e que quando um homem morre, torna-se um animal ou outro ser, né? Ou seja, o porquê deles terem esse respeito tão grande com os animais, né? Porque para eles, os animais são gente, né? Eles em outra vida foi gente, morreu e se transformou no animal. É essa a crença deles. É nisso que eles acreditam, ok? Questão 3 da página 78. Marque com um X as atribuições do xamã. Muito bem. Medir a vida sobrenatural humana. Muito bem. Isso aí era uma das atribuições dele, né? Ser responsável pelo trabalho doméstico. Não. Não marca. Produzir o futuro. Muito bem. Aliás, predizer o futuro. Ou seja, prever, né? O futuro. Ok? Muito bem. Marca. Caçar os animais para alimentar tribo. Não marca. Influenciar os fenômenos da natureza, marca. Dar nome aos recém-nascidos, também era uma das atribuições do xamã. Transformar-se em animais ou outro ser, também, né, é uma das principais crenças, né, dos povos indígenas. Cuidar dos roçados, não marca. Fazer crescer as plantas. Isso aí também era uma das atribuições. Era como se ele tivesse o poder, né, de fazer com que aquelas plantas se desenvolvessem. Curar por meio do controle dos espíritos também era uma das atribuições do xamã. Prever as guerras e as suas consequências
também, né? Porque ele previa o futuro. Então, se ele previa o futuro, consequentemente, ele previa o que viria, né? O que iria acontecer no futuro. E uma das tais era prever essas guerras e também as consequências que elas traziam, ok? Muito bem, continuando a correção, vamos para a questão 4. Comente a afirmação relacionando-a com a diversidade de povos e culturas que temos no nosso país. Então, a afirmação é assim: se somos todos iguais, o mundo fica mais pobre. Se somos todos diferentes, o mundo fica mais nobre, né? É uma afirmação que a tia já pôde observar na correção de alguns, na atividade de alguns que foi enviada, né, que fez algumas afirmações bem relevantes em relação a isso. Somos todos iguais, o mundo fica mais pobre, né? Se somos todos diferentes, o mundo fica mais nobre, né? As diferenças, elas têm uma grande contribuição, né? Porque nós não podemos ser igual, nós não podemos e nós não somos iguais, né? Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem sua particularidade, tem a sua singularidade, né? Tem as suas qualidades que faz com que você se torne uma pessoa, né, cada vez melhor. Então, essas diferenças faz com que o nosso mundo seja um mundo diferente, seja um mundo nobre, ok? Muito bem, página 79, seguindo a correção. Escreva o complemento das frases a seguir, tornando-as verdadeiras. O xamanismo acredita em entes superiores que existem no universo. B. Os entes superiores podem ser deuses, espíritos e etc. C. A figura do xamã é fundamental para a tribo. Ele é o conhecedor da natureza. Opção D. Os indígenas acreditam que o xamã é o homem responsável por entrar em contato com o mundo espiritual. No Brasil, o xamã é conhecido por pajé. É isso, gente? Muito bem. Questão 6. Escreva qual é a profecia em que muitos indígenas acreditam e o que devem fazer para conseguir atingi-la. Muito bem, então vamos lá. É comum a ideia de uma profecia que busca uma terra sem mal. Entretanto, nessa busca pela terra sem mal, não se exclui a guerra, pois pela guerra os povos vão transformar as dificuldades e opressões sofridas. Ok? Muito bem. Aqui a 7ª questão seria para responder oralmente, né? Porque as crenças indígenas sofrem bastante preconceito e perseguição em nosso país. Você consegue ver uma solução? Então, a gente pode ver que as crenças indígenas, elas sofrem bastante preconceito pelas pessoas não acreditarem, né? Pelas pessoas não acreditarem e, além de não acreditarem, não respeitarem, né, gente? Porque nós, seres humanos, não somos obrigados a aceitar, mas devemos respeitar, não é verdade? Muito bem. Então, a correção fica por aqui, né? A gente termina a nossa correção e eu deixo uma atividade para vocês fazerem em casa e me enviarem. Não esqueçam de me enviar. É uma coisa simples, mas que eu gostaria muito de ver, de cada um, como eu estou vendo, de muitos, né, que estão me enviando. Como, por exemplo, aqui, eu quero que vocês façam o quê? Eu quero que vocês me mostrem, através de uma pintura, de um desenho, se você fosse indígena e tivesse de pintar o seu corpo, como seria essa pintura? Então, vocês vão me mostrar isso, ok? Muito bem, a tia vai ficar esperando, aguardando, né? Essa pequena atividade que vocês vão me enviar, ok? Muito bem, bom final de semana para vocês, aproveitem o final de semana para estudar
e fiquem em casa. Não esqueça. Beijos e até a nossa próxima aula.